Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Leandro Costa Oficial. Quero convidar vocês que não são inscritos a se inscrever, ativar as notificações, compartilhar e dar um joinha para fortalecer o canal. Ajude-nos a bater as 4.000 horas e 1.000 inscritos aqui no canal e nos ajude a crescer a nossa família Leandro Costa Oficial. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, entramos em tua presença para te engrandecer e te exaltar, pois tu és Deus de eternidade em eternidade. Peço, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações, não o que queremos ouvir, mas sim o que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Fala, Senhor, de uma forma sobrenatural, para que possamos entender e compreender o que o Senhor deseja nos ensinar. Fala, pois a tua igreja está ansiosa e tu servo ansioso para ouvir as tuas palavras, que não sejam palavras humanas, mas sim, Senhor, que sejam as tuas palavras. Esteja no centro e seja na direção. A casa é tua, o ambiente é seu, pois tu és a pessoa mais importante aqui nesse lugar. O que não pode faltar é o Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Leandro Costa Oficial. Estamos em mais uma mensagem aqui da série qual iniciamos há 8 meses atrás, qual quero te convidar a estar abrindo em cada referência bíblica, qual estaremos aqui citando e lendo. E como fizemos a oração, pedindo para que Deus ele venha falar conosco, que ele venha grandiosamente falar, instruir e nos ensinar. Hebreus 13, versículo 4. A palavra do Senhor nos fala assim: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus o julgará. O tema da nossa mensagem de hoje é leito sem máculas. O capítulo 13 é o capítulo final do livro de Hebreus e termina com uma série de exortações finais aos cristãos. O versículo 4 diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. O matrimônio é o casamento. A palavra grega traduzida como sem mácula é usada apenas nessa forma exata 4 vezes no Novo Testamento. Significa incontaminado ou separado. Hebreus capítulo 7, versículo 26. Porque nos convém tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Usa essa palavra para descrever Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. Tiago capítulo 1, versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, e esta visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Vemos que vivemos em um mundo voltado e apelativo à sexualidade, à sensualidade, ao erotismo. Por onde andamos, vemos pessoas, tanto homens quanto mulheres, com seus corpos à mostra, despertando o erotismo, a vontade de pecar, a lascívia. Diz que a religião imaculada é aquela que ajuda as viúvas e órfãos e permanece incontaminada pelo mundo. O leito conjugal
deve ser mantido puro, sem mácula. Em outras palavras, a intimidade sexual compartilhada entre marido e mulher deve ser reservada apenas para esse casal. Deus criou a união sexual para ser entre marido e mulher. Ponto final. Apenas entre os dois. Nenhum outro uso da sexualidade é tolerado nas Escrituras. Abusar ou fazer mau uso da dádiva do sexo dado por Deus é contaminar o leito conjugal. Já vimos na mensagem sobre o casamento que o sexo ele é uma dádiva de Deus para o casamento. O sexo ele é abençoado dentro do casamento. O sexo dentro do casamento ele é abençoado. Qual a ordenança para o casal? Manter o seu leito conjugal, que não vai se referir à cama propriamente dito, mas à relação sexual, o coito, sem mácula. Isso trazendo a pureza nesse ato, a qual Deus ele vai receber como um louvor, uma adoração a Ele entre o casal, porque o sexo entre o casal casados, ele vai fortalecer o casamento. O leito conjugal pode ser contaminado de várias maneiras. Fornicação, quando duas pessoas solteiras se envolvem em relações sexuais, elas estão profanando a boa dádiva do sexo que Deus deu. Aqueles que não se comprometeram um com o outro em união vitalícia não têm o direito de explorar a culminação de tal voto. O sexo foi planejado para ser o ato final de consagração quando um casal promete suas vidas um ao outro em uma aliança sagrada. Todas as formas de sexualidade fora da união matrimonial estão desonrando a honrosa instituição do casamento. Sexo é uma dádiva permissiva dentro do casamento. Todos aqueles que cometem ou vão praticar o sexo antes do casamento estão cometendo a fornicação, a prostituição. 1 Coríntios 6, versículo 18. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou seja, quando um solteiro ele vai ter uma relação sexual com uma mulher ou uma mulher com um homem, antes do casamento ele está pecando contra o seu próprio corpo. O sexo, ele é um presente para o casamento, ele é exclusivo para o casamento. Nossa sociedade mundial, ela fala que o sexo antes do casamento é normal para conhecer e saber se vai dar certo ou não. Adultério. Quando uma ou ambas as partes em união sexual são casadas com outra pessoa, Deus chama seus atos sexuais de adultério. O adultério era punível com morte sob a antiga aliança de Deus com Israel. Deuteronômio 22, 22. Quando um homem for achado deitado com mulher casada com marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher, e a mulher assim tirarás o mal de Israel. Levíticos, capítulo 20, versículo 10. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. O adúltero e a adúltera. Vemos aqui que quando eles cometiam o adultério, ambos deveriam morrer, porque está na lei. Lembra que lá nos evangelhos, quando pegam a mulher no ato de adultério, levam a Jesus, somente a mulher, eles estavam querendo pegar Jesus em contradição ou em erro, pois a lei falava que a mulher e o homem deveriam ser apedrejados até a morte. Ou seja, quando você é casado, essa união é reconhecida perante a sociedade, perante Deus. E você, casado ou casada, tem uma relação extraconjugal, já é adultério. Isso você está
contaminando o seu leito conjugal. Você está quebrando essa aliança qual você prometeu ser exclusivo e exclusiva do seu cônjuge ou do seu esposo ou da sua esposa. Quando falamos assim para alguém, eu quero casar com você, estamos falando o quê? Quero um relacionamento exclusivo com você. Não aceito dividir você com ninguém. Deus, ele vai falar com a igreja da seguinte forma: eu quero ter um relacionamento exclusivo com você, não vou dividir com você. Toda vez que recorremos a outros deuses, a demônios, estamos cometendo o adultério, ok? Somos a noiva de Cristo. Se todas as vezes que alguém comete esse adultério, ele vai ter essa relação sexual com outra pessoa, a não ser o seu cônjuge, ele vai se tornar uma só carne, vai se unir. Isso quando procuramos outros deuses ou demônios que dá na mesma, estamos se unindo e sendo um com eles. Mesmo que não vivamos mais sobre essa aliança, o adultério ainda está no topo da lista divina de males morais. Mateus 5, versículo 28 e 32. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. E é sempre chamado de pecado, que impede os transgressores impertinentes de herdar o reino de Deus. Gálatas 5, 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. 1 Coríntios 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Homossexualidade é a relação entre homem com homem e mulher com mulher. Dentro da lei também era punido com morte. Outra contaminação conjugal é a perversão de homens fazendo sexo com homens ou mulheres com mulheres. Apesar da atual adoção da prática homossexual em nosso mundo, esse ato vil foi e nunca será sancionado ou abençoado por Deus. A homossexualidade é uma distorção do dom de Deus, da unidade física entre o marido e mulher, e é a única atividade sexual rotulada de abominação. Você que é homossexual, que tem relação com outro homem ou com outra mulher, perante os olhos de Deus, você é abominado. Abominável. Essa prática é horrenda perante Deus. Isso daí é abominação. Você automaticamente se torna abominação. Levíticos capítulo 20, versículo 13. Quando também um homem se deitar com outro homem como com mulher, ambos fizeram a abominação, certamente morrerão, o seu sangue é sobre eles. A proibição contra a homossexualidade é transferida para a nova aliança, pois é listada com os pecados que mantêm os impenitentes fora do reino. Todos aqueles que cometem a homossexualidade, homem com homem, deitando como se fosse mulher, ou mulher com mulher, serão abominação perante Deus e não vai herdar o reino de Deus. É o que está escrito aqui na Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e 10. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com trânsito ou com ouro, com pérolas
ou vestidos preciosos, mas como convém às mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Mulheres que vão de formas sensuais, com roupas decotadas e coladas no corpo, a qual vai despertar essa lascívia. Judas, capítulo 1, versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Prostituição. Provérbios 7 dá uma visão detalhada da destruição que vem sobre um jovem que se deixa seduzir por uma prostituta. O pecado da prostituição é frequentemente usado como metáfora para o Israel infiel. Oséias 4, versículo 15. Se tu, ó Israel, queres corromper-te, não faça culpado Judá. Não venhais a Gilgal e não subais a Betel Aven e não jureis dizendo, vive o Senhor. Prostituição. Na nossa atualidade, vemos mulheres que vendem seu corpo para trazer um benefício sexual para homens. Também a prostituição é a fornicação também, quando você tem um ato sexual antes do casamento, isso também é prostituição. Jeremias, capítulo 3, versículo 8. E veio quando, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedir, ele deu o seu libelo do divórcio, que a lei vós, Judá, sua irmã, não temeu, mas foi e também ela mesma se prostituiu. Juízes 8, versículo 33. E sucedeu que, quando Gideão faleceu, os filhos de Israel se tornaram e se prostituíram após os Baalins. Puseram a Baal Beriche por Deus. Vemos aqui que o povo abandonou a Deus e foi se prostrar a um Baalim. E isso se prostituindo com essa pseudo-divindade. Os cristãos são advertidos a evitar tal imoralidade por causa da santidade do leito conjugal. 1 Coríntios 15, versículo 16. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e falo membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com uma meretriz faz corpo com ela? Porque serão, diz, dois uma só carne. Todas as vezes que mantemos a relação sexual com o nosso cônjuge, o que acontece? Isso aqui, ó. Se tornamos uma só carne. Todavia, quando alguém vai ter relação com uma prostituta, vai se tornar uma só carne com ela. Efésios 5, versículo 3. Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém, mas antes das ações de graça. Pornografia. Usar a pornografia para gratificação sexual é uma maneira mais moderna de contaminar o leito conjugal. Livros pornográficos, vídeos, sexting e o uso de outros materiais sexualmente explícitos também contaminam a santidade da união sexual entre o marido e mulher. Pornografia tem o efeito de trazer estranhos para o quarto, mesmo que apenas através dos olhos. Pornografia tem o efeito de trazer estranhos para o quarto, mesmo que apenas através dos olhos. Jesus advertiu que a luxúria associada ao olhar para uma mulher é equivalente ao adultério diante de Deus. Ou seja, quando as pessoas visualizam esse conteúdo pornográfico como vídeo, ele vai olhar, vai desejar, e isso vai descer para o coração. Perante Deus, está cometendo adultério também. Isso vai manchar o leito conjugal. Toda vez que olhamos para uma mulher e desejando adultério. Mateus 5, 28.
Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. É fato. A pornografia vai puxar para outro abismo. O pecado começa pelo olhar, desce para o coração e o coração vai desejar. Ou seja, a pornografia vai entrar nos olhos, descer para o coração vai desejar. Isso também vai trazer algo profundo, que vai ser a masturbação. E muitas das vezes essas pessoas vão tentar consumar o ato. Ou seja, o adultério não é só apenas o ato, é o olhar com desejo a uma mulher sensual. Ou seja, aquela mulher que está naquela prática ilícita do sexo no vídeo pornográfico. Pornografia levou a luxúria sexual a uma forma de arte, mas ainda corrompe o coração e uma profanação pecaminosa do ato sexual. Deus criou seres humanos para serem puros de corpo e espírito. A união sexual entre marido e mulher fazia parte dessa pureza. Gênesis 2, versículos 24 e 25. Portanto, deixará o varão o seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Em ambos estavam luz, e o homem e a sua mulher não se envergonhavam. Jesus comprou o poder de recuperar essa pureza por meio de sua morte sacrificial na cruz. 2 Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos por justiça de Deus. É interessante que tudo aquilo que abordamos aqui, já falamos. Abordamos aqui de forma superficial. Foi o que? A homossexualidade, prostituição, fornicação, pornografia, tudo isso aqui já falamos. Estamos abordando de forma superficial. Tudo vai trazer o que? A mácula para o casamento, para o leito conjugal. Já vi isso aqui, quando nós casamos, se tornamos uma só carne. Ou seja, o ato sexual, o coito, a penetração. E isso vai unir os corpos. Não somente corpos, a alma também vai se entrelaçar, vai se tornar uma só. Haja vista que no mundo espiritual, se os casados cometem o adultério com uma prostituta, o lado espiritual, carga negativa dessa prostituta vem para ele e assim vice-versa. Ou seja, a transferência de demônios. Assim também como a maldição, a morte e doenças. O sexo antes do casamento e fora do casamento é amaldiçoado, traz morte e doença. O sexo dentro do casamento ele é abençoado, traz vida e saúde. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Eu te espero amanhã na edição de Salmos.